Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre Andras, esse espírito poderoso, tá? Que causa temor em muitos iniciantes, certo? Vamos falar um pouco dele, um pouco da atuação dele como espírito, um pouco de como trabalhar com ele e alguns cuidados, tá? Que vocês precisam ter. Mas antes, eu convido vocês, quem quiser, quem gosta de estar aprendendo sobre o ocultismo, sobre o lucerianismo, nós temos a mentoria, tá? De Goetia Luciferiana, mentoria de feitiçaria persa, onde você pode estar aprendendo essas práticas tão antigas e poderosas. Além disso, temos 2 aulas por mês na Ordem da Serpente Dourada. Eu conto com vocês, tá? Bom, vamos começar, tá? Falando sobre Andras, Andras, esse poderoso marquês, um destruidor, aquele que semeia discórdia no mundo, certo? Se fala muito, que ele é muito poderoso para trabalho de destruição, que ele destrói tudo que está ao seu caminho, até mesmo o magista, tá? E a gente pergunta, quem tem coragem de trabalhar com um espírito tão agressivo? Bom, nem tudo é assim, tá, pessoal? Não é como se ele fosse atacar por qualquer coisa, não é como se ele fosse um espírito agressivo no sentido que você vai evocar e você vai automaticamente se dar mal. Primeiro, o primeiro ponto, ele é um espírito muito denso, principalmente pela egrégora que o reveste. Pensem assim, um espírito que todo mundo chama para destruir, certo? Então toda a energia trocada ali, com aquele espírito tem uma intenção destrutiva, ou pelo menos de causar discórdia, tá? Então é uma energia muito negativa, por consequência muito densa. Então ao evocar um espírito assim, você entra em contato com esse tipo de energia e aquilo faz mal a você, certo? Essa é a visão dentro da Goetia Luciferiana, tá? Aquela energia super densa vai fazer mal a você, vai fazer você ficar muito denso também, algo que precisa limpar, tá? Algo que precisa limpar depois, após a ritualística, O Andras, pessoal, ele, como nós sabemos, é classificado como um marquês, certo? Geralmente aparece na forma de uma coruja, ou na forma de um corvo, ou com o corpo de um anjo, com cabeça de coruja ou de corvo, montado num lobo, Essa é vamos dizer assim, a visualização mais completa, tá? Quando ele chega, mais uma vez, por causa da egrégora, por exemplo, a gente tem aquela densidade, o ar fica denso, você vai para uma outra frequência, você fica como num lugar com um peso muito grande, como se estivesse com um peso muito grande nas costas, tá? E nem sempre ele vai, ter aquela mesma manifestação que a gente vê no Grimório, tá? Ele já apareceu para mim como um corvo, já apareceu como uma coruja, já apareceu naquela forma, híbrida, com cabeça de corvo ou cabeça de coruja, já apareceu como uma grande sombra de um corvo, já apareceu como um grande, um ser muito grande com um manto preto, tá? Já apareceu como, algo parecido com uma morte, carregando uma foice. Já apareceu com espadas, com adagas, já apareceu uma vez com machado. Então essa forma que ele vai aparecer, essa visualização, na verdade isso depende muito mais de você, Você tem os elementos dentro do Grimório, que servem como guia e vão dizer, mais ou menos as formas de manifestação dele, mas ele pode aparecer de outras formas, sim, certo? Todo espírito ele tem essa capacidade. Então você pode ver ele de diferentes formas, tá? Mais uma vez, no meu caso, eu cheguei a vê-lo como um aspecto de morte, certo? A morte, como descrevem, naquela figura grande, sombria, com uma foice, já apareceu para mim assim em sonho, por exemplo, certo? Dentro da ritualística, nessa forma, não. Aí não tinha foice, era mais um grande manto preto, tá? Mas assim, a gente entende que pode aparecer de diversas formas, certo? Bom, e vamos dar uma olhada como é a descrição dele no Ars Goetia, tá? O 63º espírito é Andras, é um marquês que aparece na forma de um anjo, com a cabeça de um corvo extremamente negro, montado em cima de um lobo negro, e tem a espada afiada e brilhante sobre os ombros. Sua função é semear discórdias. Caso o magista não tenha cautela, pode ser imolado junto aos seus companheiros ou assistentes. Ele comanda 30 legiões. A depender do texto que vocês forem vendo, tá, sobre Andras, fala que tanto o magista quanto os assistentes podem acabar sendo mortos pelo espírito.
ou seja, né, dá um destaque à agressividade desse espírito. Eles destacam o quanto ele é poderoso, principalmente para causar danos. Certo, pessoal? Deixar isso, né, bem destacado, porque isso é importante. Ele traz para a gente a ideia de que, sim, né, você pode trabalhar com esse espírito, mas ele é um espírito muito poderoso e pode ser agressivo. Então, você tem que ter muito cuidado. A gente tem muitos espíritos poderosos dentro do Asgoetia, que não vem, né, essa ressalva de que você pode acabar se dando muito mal se você não souber o que está fazendo. E embora, né, isso seja algo bem senso comum, todo espírito pode lhe prejudicar caso você não saiba o que está fazendo, mas isso é bem destacado no caso de Andras, que as coisas podem ir muito ruins se você não souber exatamente o que está fazendo e for tentar, né, evocar um espírito desse de qualquer jeito, certo? Vamos na descrição dele na Goetia Luciferiana, tá? Andras é um marquês poderoso que aparece como um anjo com a cabeça de corvo negro da noite. Cavalga um lobo negro e é muito forte. Andras segura uma espada afiada e cruel que está coberta de chamas roxas, enquanto as outras ocasiões a espada não está em chamas. Ao invocar Andras, pode segurar o seu sigilo e, ao memorizar cada linha, focar no espírito, destruindo ou defendendo você contra os seus inimigos. Ele ensina a assunção de formas bestiais, de licantropia e transformação astral. Ele também semeia discórdias e destrói os inimigos do feiticeiro. Ele é um espírito de morte e matará muitos por meios naturais. Andras governa 30 legiões de espíritos e traz ao mago o poder das sombras que ele comanda. Então, como vimos, tá, pessoal? Andras é um espírito de poder, né, que pode causar a discórdia. A cabeça de coruja, por exemplo, né, a gente vê que representa a sabedoria e a vigilância noturna, ou seja, um espírito poderoso da noite. A gente tem, né, de outro elemento a se destacar nas formas como Andras aparece, o lobo, né, que mostra força instintiva, selvagem, né, fiel ao seu propósito. A gente tem a espada como elemento simbólico também, que, bem, nesse caso ela não é tão simbólica, né? Que corta, que divide, que tira a vida daquilo que, né, você tem o objetivo de eliminar, tá? Então, mais uma vez, por isso que muitos ocultistas, tá, vão estar alertando vocês, olha, não vão estar fazendo uma evocação de Andras a troco de nada, certo? Ele é um espírito muito poderoso, ele é muito agressivo, ele pode gerar grandes conflitos, conflitos violentos, né, perda de controle, e isso você precisa ter cuidado. Você vai ouvir de muitos magos isso aí. Alguns têm até tanto receio que nunca o evocaram, certo? Eu não chego a tanto, eu sei que é um espírito poderoso, na verdade eu não indico de primeira para os meus alunos, eu digo, olha, espere um tempo, tá? Adquira mais experiência, porque a pior coisa que você pode fazer quando está numa evocação, na verdade eu bato muito nessa tecla, é você estar entrando na evocação com medo, certo? Com medo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que ir seguro, confiante. Você é quem guia a cerimônia ritualística. Bom, de toda forma, né, a gente entende que Andras é um espírito que pode ajudar com destruição, que pode ajudar com separação também, né? E que esse tipo de destruição pode atingir diversos campos das vidas de alguém. Por exemplo, você chama Andras, você pode estar direcionando para uma pessoa, ele vai, né, pode afetar a saúde, ele pode afetar a parte financeira, ele pode afetar relacionamentos, tendo em vista, né, que a discórdia, ela pode se manifestar de diversas formas, certo? E vamos lá, no quesito financeiro, poucas oportunidades, as oportunidades que tem vão desaparecendo, né? Se tem um emprego, vai gerar discórdia lá dentro, ou seja, a pessoa pode acabar perdendo. No campo amoroso, essa discórdia pode afetar a ponto da pessoa se afastar de vez de alguém que ela tem relação, né? Gerar muita briga no relacionamento, até que venha a separação, tá? No campo da saúde, só o alerta que tem dentro do Grimório de dizer que Andras pode estar atacando o magista, pode estar fazendo mal ao magista, sabe que isso, né, deve ser entendido no sentido também de saúde, então pode afetar a saúde física de alguém, certo, pessoal? A ponto, né, de causar doenças, a ponto de causar, né,
dores de cabeça excessivas, a ponto de causar até o óbito, dependendo aí do que, né, de como for a vida da pessoa, do que ela faz e se há manifestação para que isso aconteça. Por isso, né, deve ser cuidado. Você que está chamando o Andras, você tem que ter responsabilidade, tá, pessoal? Não é você sair atirando em todo mundo, não, porque isso pode acabar prejudicando você, né? Nas palavras do grande Eliphas Levi, o mago, para envenenar alguém, ele tem que se envenenar primeiro. Então você está ali encomunhando aquela energia negativa. Não chame por qualquer coisa, tá? Tente, né, seguir causas justas, certo? Eu falo isso, né, por questões morais, tá, pessoal? Bom, quando, né, eu comecei a trabalhar com Andras, no quesito destruição, foi um divisor de águas, né? Ele é um espírito muito poderoso. Inicialmente, eu sentia muito mais, tá? Na evocação com ele, eu sentia um peso muito grande, eu ficava extremamente cansado. Teve uma vez que, nossa, depois da ritualística, eu fui direto dormir, não consegui me levantar por bastante tempo. Drena muito sua energia, porque é uma evocação pesada, né? Mesmo que o espírito seja um marquês, a gente tem os reis dentro do Grimório também, que também são espíritos poderosos, eles cansam bastante. Mas Andras, mesmo como marquês, ele dá um desgaste imenso. Então é como se você tivesse sido atropelado depois da ritualística. E você tem que, né, tratá-lo com respeito e conseguir, né, uma boa desenvoltura no ritual, tá? Durante o ritual, mentalizar bem, né, quem são os alvos, como isso vai funcionar e deixar tudo isso muito bem detalhado, né, na hora de propor um acordo, estar evocando um espírito. Isso vale para todos, tá? Mas com Andras você tem que ter um cuidado especial. A ideia é que, né, tanto o processo de gnose e conexão ritual, que ele seja breve, não tentar estender tanto, né, porque é um ritual bem pesado, tá? Você tem que, antes de evocar qualquer espírito, tá, pessoal, estudar bem. Não só o Asgoetia, o Goetia Luciferiana também, tá, que a gente traz aqui. Entender os simbolismos, né, relacionados a Andras, né, entender que a figura do corvo simbolizando a morte, a figura da coruja, né, a sabedoria, a sombra noturna, a figura do lobo. Entender os seus simbolismos antes de entrar na ritual, tá, pessoal? Entender bem o simbolismo. E ter sua intenção muito, muito clara. Quem você quer afetar, por que você quer afetar, e fazer isso de forma célere, fazer um ritual, né, muito bem ajustado, mas não ficar se alongando, tentando trocar conexões demais, tá? E após a ritualística, você tem que estar, né, pronto para fazer uma boa limpeza, certo? Não é que o espírito vai sair atacando você depois da ritualística. Isso aí, ó, vai variar de vertente para vertente. Alguns magos vão dizer, ele vai atacar você se ele quiser atacar. Na verdade, né, dentro da Goetia Luciferiana, não entendemos os espíritos com essa vontade de sair atacando as pessoas do nada. Da mesma forma que eles atuam, né, sob promessas e recebimentos de oferendas, eles não vão atacar alguém simplesmente por atacar. Isso não faz parte dentro da vertente luciferiana. Outros magos não podem estar falando outra coisa, tá? Eu não desmereço, né, a vivência deles, mas eu tenho que falar da minha vertente, né? Falar da vertente que eu sigo e que eu estudo. Bom, então ele não vai atacar você por nada, certo? Mas mesmo assim, né, é uma densidade energética muito grande, então vale a pena você estar fazendo ali uma limpeza, tá? Um banho, um banimento, para que não tenha, né, energia residual atrapalhando a sua vida, tá? Ele, quando você chama Andras, você tem que direcionar bem, mais uma vez, deixar isso claro. Ele tá lá, né, para causar discórdia. Quando você chama o espírito de ataque, qualquer que seja, tenha uma intenção clara. E olha, muito, muito complicado você tá direcionando e depois se arrependendo, certo? Então faça quando tem que fazer por um motivo nobre e justo. Não faça por qualquer coisa, até porque não é um espírito fácil de se trabalhar, certo? Não é um espírito fácil de trabalhar. Então não vale a pena estar se arriscando, se expondo a essa energia, a troco de nada, por qualquer desavença, você pode atrair coisas ruins para você também. Então trabalhe com esse espírito com responsabilidade, tá, pessoal? Não só com ele, com qualquer outro, né? Mas esse é um que pode oferecer um risco para você, caso você não esteja preparado. Mais uma vez, não é um espírito para iniciante, certo? É um espírito poderoso, é um espírito
muito antigo, é um espírito que representa o aspecto da destruição e discórdia. Então, para você estar direcionando isso para a vida de alguém, tem que ser por um motivo justo, um motivo de fato nobre, um motivo, né, que dê razão para uma ritualística desse porte. Certo, pessoal? Se você tem vontade de aprender sobre o ocultismo, sobre o lucerianismo, sobre Goetia luciferiana, sobre feitiçaria persa, pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram, tá, pessoal? O Instagram tá na descrição do vídeo. Conto com vocês.